Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando sequência aqui ao nosso estudo do livro O Mundo Maior. Hoje, né, a gente vai ter o capítulo 19, Reaproximação. Né? A gente já está chegando no final do nosso livro. Nosso próximo estudo, daqui a 2 semanas, já é o último capítulo, né? O capítulo 20. Depois a gente vai dar sequência com uma nova obra de André Luiz para a gente dar sequência a esse estudo das obras de André Luiz. Provavelmente vai ser o livro Libertação. Então, hoje quem vai apresentar o capítulo para a gente é a Flaviana, e o capítulo, como eu já disse, é o capítulo 19, Reaproximação. Aí ela vai dar uma introdução, depois a gente bate um papinho a respeito do capítulo, tá bom? Aí fica à vontade aí, Flaviana. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui ao estudo desse capítulo 19, que tem como tema, né, reaproximação, como o Nilton falou. E o que vai tratar esse capítulo? André Luiz vai continuar fazendo uma narrativa a partir do encontro que ele tem, então, com o avô, né, nesse lugar que ele vai fazer visita, que no capítulo anterior tinha o nome de cavernas, né, do sofrimento, que são lugares mais baixos ali do umbral, e ele tem então encontro com o avô, que está desencarnado há muito tempo, 40 anos, um pouco mais de 40 anos, e ele encontra o avô num estado lamentável de desequilíbrio mental, com um pensamento muito preso em relação a questões de apego materiais que ele acabou conquistando na vida anterior, e também preso a um pensamento de culpa muito grande que ele tinha em relação à irmã dele, né? Que ele acabou fazendo diversos maus para ela ali, males para ela, por conta das questões mesmo materiais, né? Que ele reconhece ali ter agido de uma forma não correta e ele começa a se culpar. Então, André Luiz, nesse primeiro momento, encontra esse avô nesta condição. E ele fica extremamente mexido, extremamente emocionado com a situação do avô. E após esse encontro, então, a Cipriana volta. Ela tinha saído em visita a locais que ela, né, limitou André Luiz aí, então ela deixa André Luiz ali com o Calderaro naquele local onde ela encontra o avô. E ela, depois de um tempo, então, retorna e ela encontra ainda André Luiz muito emotivo, muito emocionado com a situação, e ele começa a relatar para ela todo o ocorrido e a história do avô, que o avô o reconhece em determinado momento, que ele tem momentos de semilucidez, ele consegue fazer esse reconhecimento. E aí, então, ela compartilha com ele de um sentimento que ela teve no início, antes deles irem fazer visita a esses locais, que quando ela percebe que o André vai estar com eles, e ela reconhece que ele não está, ela fala que ele não está ainda preparado para esse tipo de trabalho, e fala que ele foi autorizado por Eusébio para poder fazer esse estudo, né, de perto desses locais, ela tem ali um sentimento de que talvez ele esteja indo não só para isso, que ele vai ser usado por um serviço maior, uma causa maior, né? Ela até coloca isso no capítulo 17. Então ela compartilha ali na hora aquele sentimento com o André. E quando ela ela fica sabendo de toda a história, ela já imediatamente propõe, então, uma ajuda imediata para esse avô, né? Ali mesmo, ela fala. Então, ela propõe que ele seja levado para um local de recolhimento, onde ele seja devidamente tratado e cuidado da sua enfermidade mental, né? Ela faz essa ação imediata, começa a mobilizar uma ação imediata, ela vai, então, é, olhar o estado clínico dele, analisa, avalia e faz amorosamente um interrogatório com o próprio avô, né? E ela fala que ele tem que ser colocado ali no tratamento, nesse lugar de recolhimento que existia ali mesmo naquela esfera, porque por conta de todo dessa questão mental dele, né, que estava toda presa, né, em todos esses sentimentos, nessa vibração baixa, ele não tinha condições naquele momento de seguir com eles para outro lugar de tratamento, porque ele não tinha como respirar atmosferas mais elevadas. Então, ele teria que ficar por enquanto ali para que fizesse essa limpeza durante um tempo, que depois ela vai falar que mais ou menos durante 2 anos, né?
no primeiro momento, ela não conseguia ainda saber definir quanto tempo levaria para que ele recebesse esse tratamento. E quando ela começa a interrogar, então, o avô de André Luiz, ele vai contando toda a história dele, e o tempo todo ele se coloca numa condição de arrependimento, entendendo que o movimento dele em relação a questões materiais, e principalmente ao mal que ele causou para a irmã, foi horrível. E aí, então, ela sugere, chama o André, todo mundo que estava ali, falando que o melhor para o tratamento dele naquele momento, né, para que fosse mais rápido e mais eficiente, seria então traçar um plano de reencarnação futura, mas que esse plano já começaria a ser trabalhado e traçado de imediato, né? E que para isso precisaria mobilizar outras forças ali de trabalho, de diversas pessoas que se encontravam, amigos espirituais que se encontravam, inclusive ali, naquele plano mesmo, naquele lugar mesmo, que eles cuidavam desses processos reencarnatórios. E que naquele momento eles poderiam tomar essa decisão e agir com a maior parte de todo o plano, porque o processo dele de reencarnação seria um processo de expiação, um processo para trabalho pessoal, não teria nenhuma uma influência maior no plano coletivo. Então, eles poderiam tomar as maiores ações ali, decisões nesse processo de reencarnação. E aí, ao entrevistar, depois que ela entrevista a história, né, interroga ali o avô, e faz essa escuta do próprio avô de toda a história, ela então visualiza dois pontos e determina dois pontos fundamentais para o início de todo esse planejamento de um futuro, de um processo dele de reencarnação futura. O primeiro ponto que ela vê, a necessidade de reaproximação do avô, né, do Cláudio, com essa irmã Ismênia, da qual ele trazia esse devastador sentimento de culpa de tudo que ele tinha feito para ela, como uma oportunidade dele resgatar todo o mal que fez, né, a ela. E o segundo ponto é que ele teria que nascer numa condição de pobreza extrema, para que ele passasse por um processo reeducativo, né? Para refazer e rever as aspirações dele em relação a essas questões materiais e moral. Então, ela coloca esses dois pontos e ali, sobre a orientação dela, eles já começam, então, a mobilizar os primeiros trabalhos. E o primeiro trabalho seria de encontrar a irmã, né? Entendendo aonde que ela estaria, se ela estaria reencarnada, ou se estaria desencarnada, como que ia promover esse reencontro. Então, dois amigos ficam com essa tarefa, eles saem, vão pesquisar através dos descendentes, né, da família que ele traz na história, e eles descobrem que ela está, sim, reencarnada, está numa idade jovem, que provavelmente pela fala, né, ela já estava noiva, inclusive, de um rapaz, desejando casar. Pelo que eles trazem ali no livro, dá para perceber que ela deveria estar ali no final da adolescência, seus 17 anos, mais ou menos, que ele fala que ela estava bem jovem, na flor da idade ali, da juventude, e que continuava na mesma família, né? Ela vinha dessa descendência da mesma família, que ela, então, teve toda a história como irmã ali do avô do André Luiz, o que deixa eles muito contentes e animados, né, para continuarem, então, dando seguimento nesse planejamento, nos passos para os próximos planejamentos. E aí o ponto fundamental seria, principal ali após, né, descobrirem que ela já estava reencarnada, ter encontrado ela, seria tentar conquistar essa simpatia dela em relação à situação, né? Para que ela pudesse dar o consentimento para que o Cláudio, né, o seu irmão, pudesse voltar nessa reencarnação, numa reencarnação futura, fazendo parte ali da família. E aí, e como filho dela ainda, né? Então, eles teriam que conquistar essa simpatia dela para conquistar, para que ela pudesse consentir, que eles não poderiam fazer, traçar, dar continuidade nesse plano sem o consentimento dela. Isso acho que é um ponto bem importante, né? Que para a gente ressaltar. Então, eles
determinam uma data, vão até a casa dela no momento, no horário noturno, que é o momento que ela está dormindo, para que eles possam, então, promover esse encontro, tentar promover essa reaproximação naquele primeiro momento desses dois espíritos, né? E aí ela está dormindo, a Cipriana, com toda essa mobilização do magnetismo, né? Através do magnetismo, de energia, ela chama o espírito enquanto está dormindo para que venha ao encontro deles. Ela acorda, né? Nesse estado sonambúlico ali, e entra em contato com eles, vê Cipriana, vê todo mundo que está ali à volta, e devido à luz excessiva ali da Cipriana, no primeiro momento ela acredita até que estava em frente de uma entidade celestial, né? E ela tem toda uma reverência, chamando de Mãe Santíssima. Cipriana se apresenta e fala para ela que estavam ali porque precisavam da colaboração dela no serviço, né? No serviço ali do bem. Mas antes de pedir essa colaboração, eles colocam essa troca, né? Ou seja, ao invés de estarmos aqui só para que você colabore, nós primeiros queremos colaborar com você em alguma causa que você deseja. Então ela começa a questionar quais são as suas aspirações em relação à vida. E aí a menina vai colocar justamente a questão do casamento, que ela estava numa condição de encarnação ainda de muita pobreza, né? Ela trabalhava, o marido, o noivo também trabalhava como pedreiro, e eles desejavam casar, mas não tinham ainda ali a possibilidade de manter um lar, né? Manter uma casa materialmente. E ela pede então que Deus é, permita que esse casamento aconteça e que o noivo tenha a condição de formar essa família, né? Ali parece dar a entender que bancar essa família, de alguma forma, materialmente também. E aí a Cipriana fala que com certeza Deus daria atenderia esse pedido, ajudaria nessa situação, porque era uma causa nobre, um pedido nobre, vindo do coração de uma mulher, né? Uma nobreza e tudo mais. E então coloca para ela que gostaria da colaboração dela também para uma questão importante. E aí ela aceita e eles então levam ela com todo um cuidado até o local onde ele estava, o vô de Cláudio estava internado, né, sobre cuidado, sobre esse tratamento, e como era lugar que era um lugar de umbral, né, que tinha paisagens muito ruins e outra esfera, ela toma todo o cuidado de fazer tipo um magnetismo ali, uma energia que funciona como uma espécie de gases que cobre o olho dela para que ela não entre em contato com as visões ali no primeiro momento, né? Naquele momento. E aí eles entram no lugar onde ele está ali aos cuidados para o tratamento. E ele, quando ele vê o avô, quando ele vê que era o irmão dela, que foi o irmão dela em outra encarnação, quando ele vê ela, ele já reconhece ela logo de imediato e já começa a entrar num discurso de pedido de desculpa, por favor, me desculpa por tudo que eu fiz, por todo o mal. E ela ali na condição nova, né, dessa nova encarnação, ela não consegue reconhecer, ela não consegue vir nada à memória. A Cipriana toma cuidado de perguntando se ela não lembra dele, se ela não lembra de nada, se ela sabia da história da avó, né, porque ela era neta de uma das filhas, né, de que ela foi na outra encarnação. Ela fala que conhece a história que a mãe contou, que o avô, que ele tinha tido, que a mãe tinha tido que a avó tinha tido um irmão, que por conta de questões aí da materiais, ele acabou roubando tudo da irmã, passando a irmã para trás e tinham desfeito esse contato, esse relacionamento. Mas ela ainda não consegue entender que era essa pessoa, era essa irmã e o quanto ela fazia parte dessa história. Então, Cipriana, mais uma vez, né, ela vai colocar mais energia nessa parte do pré-frontal, que eles colocam ali, né, para fazer essa memória vir à tona, né, na consciência dela ali naquele momento. E quando então ela começa a se lembrar e ela reconhece o irmão ali na frente dela e reconhece ela como a Ismênia, o André Luiz ressalta que começa a perceber algo que chamou a atenção, que é a mudança completa do aspecto físico dela, principalmente em relação ao rosto, onde ela começa a fazer um movimento de medo e de repulsa,
em relação por todo o sentimento que foi aflorado diante das memórias, mas Cipriana segura ela ali com aquela energia toda que ela estava sendo banhada, então ela não escapa, mas ela faz esse primeiro movimento assim que ela entra em contato com o sentimento, com as memórias e com o sentimento, mudando inclusive a face dela. Mas aí a Cipriana começa a conduzir, né, para que ela possa lidar ali naquele momento com aquele sentimento, convidando ela a ter misericórdia do irmão, né, enxergando a situação e falando: você não tem misericórdia, compaixão, olha a situação que ele se encontra, né, de adoecimento, exatamente por conta dele ter feito isso para você e o sentimento dele, né, todo de culpa. Então ela começa a mobilizar a energia dela ali do amor, e a partir daquele sentimento que ela olha de fato o irmão, ela consegue então reaproximar desse irmão e acolher. E aí eles se abraçam, ela fica o tempo todo acolhendo ele, falando o que, que aconteceu, eles ficam ali um tempo nessa conversação, né? O que dá a entender que esse plano de reaproximação nesse primeiro momento deu certo, né? E aí Cipriana coloca então todo o plano que eles têm. Olha, você aceitaria recebê-lo novamente no seio familiar e dessa vez como mãe dele, para que ele tenha a oportunidade de resgatar tudo que ele todo o mal que ele cometeu, com essas más condutas, com essas más escolhas, e ela aceita de imediato, né? É, reafirmando ali com eles que vai recebê-lo como um filho amado, um dos primeiros filhos, com certeza seria o primeiro filho, que ela tem certeza que ela fala isso até em nome do noivo, o noivo também consentiria, e que ela iria cuidar dele, né? Que ela se comprometia a cuidar dele com muito amor e ensinar ele no trabalho do bem, que era um trabalho honesto, um trabalho simples, né? Nessa questão do material, que era justamente o que ele precisava resgatar, mas que ela faria de tudo para que ele se tornasse esse homem honesto, um homem trabalhador, que valorizasse esse trabalho e que ele aprenderia esse ofício, então, daquele que seria o pai dele, que era o noivo. Então, eles terminam ali aquele encontro, ela retorna para casa, né? Eles levam ela de volta para casa e todos saem ali muito emocionados, inclusive o André Luiz, que sai com o sentimento, né, de conseguir esse primeiro reaproximação, conseguir o consentimento, e eles teriam essa oportunidade, o avô do André Luiz teria então essa oportunidade de estar refazendo tudo aquilo que ele entrou em contato, teve consciência, né, dos seus erros depois de tanto tempo. E o André Luiz sai profundamente ali daquele encontro, dessa reaproximação que ele assiste ali tudo de perto, muito consciente, muito emocionado, com um sentimento de amizade profunda já por ela, e também com um sentimento muito grande de gratidão pelo avô dele, né, uma figura que ele tem tanto carinho, poder estar tendo essa oportunidade, ter sido consentida e aceito, ou seja, o plano, no primeiro momento, estava correndo tudo bem, e aí seria só o tempo, então, para que pudesse acontecer essa reencarnação. É, como esse capítulo, ele traz todo ele vem em seguida de dois capítulos, tem toda uma história, então a gente vai considerar que é um capítulo relacionado a uma história e a outros capítulos, então uma história bem longa, né, com vários detalhes que já foram falados aqui pelos colegas anteriormente. O que eu vejo agora no final dessa história, para hoje a gente pensar e refletir, que eu vejo que é um ponto extremamente importante. A primeira é a gente reafirmar, como o próprio o Espiritismo traz e reafirma isso, o quanto que a reencarnação é necessária, né? Porque a gente não daria conta, de fato, de evoluir em uma única vida, ou não seria justo, a gente não teria tempo de fazer determinados movimentos, corrigir, enfim. Então, quanto que a reencarnação está ligada a um movimento de justiça divina, e a justiça só pode acontecer se a gente pensar o processo de reencarnação, né, como válido e é válido e existente, porque num primeiro momento ele não tem consciência, depois quando tem, ele tem a oportunidade de rever aqueles atos, né? E isso é um movimento de amor, um movimento de justiça,
pensando nessa questão da grandiosidade de Deus, né? Se fosse o contrário, não seria justo, se não fosse justo, não seria de Deus. Então, a necessidade desse movimento de reencarnação fica muito claro nessa história, né? E a reencarnação como esse processo de misericórdia mesmo, como um presente que a gente recebe de Deus, já é um presente a nossa própria criação, esse presente que está disponível, presente a todo minuto, bastando apenas que a pessoa tenha esse movimento de arrependimento diante de um ato. Ela já imediatamente já abre aquela oportunidade de reencarnar para refazer-se, né, nesse progresso, para continuar sua evolução, para refazer-se moralmente, enfim, isso eu acho super importante, necessita dessa mobilização também do processo de consciência, que seja pequena, ou que seja ainda toda distorcida como estava dele, mas tenha um movimento do arrependimento. Então, assim que tem um movimento de arrependimento, o espírito tem, logo em seguida, vem todo mundo e mobiliza toda essa ação para ajudar, para continuar, então, ele nesse movimento progressivo de refazer e resgatar todas as questões ali que ele se desviou. E o outro ponto que a gente já tinha falado um pouco, em outros capítulos que a gente estava olhando, que eu vejo atualmente, principalmente, de extrema necessidade de a gente continuar falando e explorar e estudar mais, né? E até construir, eu acho que ferramentas para lidar melhor com esse sentimento, é o sentimento de culpa, né? Porque a culpa, ela é um sentimento que vai vir junto com essa consciência de arrependimento, ela é necessária para trazer essa consciência de arrependimento no sentido de que a pessoa entenda qual foi o ponto ali que ela errou e que ela precisa direcionar, dar um novo direcionamento. Ela funciona para isso e serve para isso, mas o quanto que esse sentimento ele acarreta outros sentimentos, como vergonha, enfim, e a pessoa acaba ficando presa. E ficar preso na culpa, a pessoa fica ali muito tempo, né? Imagina, 40 anos ele ali naquele estado, naquela prisão mental, preso nesse sentimento, ela não cresce, né? Ou ela cresce muito pouco e quanto isso faz mal, né, para ele. Então, eu vejo que isso é uma dificuldade que nós temos muito grande. A gente entende, principalmente dentro do Espiritismo, e a gente ouve falar muito, né, dentro do Evangelho, né, a partir do cristianismo, sobre a necessidade do auto-perdão, né, nesse processo de aprimoramento, mas a gente não sabe fazer isso fora da razão. Ainda é muito difícil mobilizar sair desse sentimento de culpa, reconhecer e já ir para um outro lugar. Eu vou mobilizar a força para fazer diferente. Isso ainda é muito difícil para a gente, e isso ainda a gente não consegue mobilizar tanta força no sentido afetivo. Então a gente acaba aqui entrando em contato com isso no racional, na consciência, ficamos muito presos, sem conseguir entender qual é o movimento que tem que fazer. E eu acho que hoje nós chegamos num ponto, principalmente dentro da ciência, da psicologia, que a gente tem que trabalhado e questionado muito essa questão da culpa, tanto da culpa, da mágoa, do perdão, que traz ali, né, a culpa é a necessidade desse auto-perdão, a autoculpa e a culpa fora de uma outra pessoa, de uma situação, a necessidade de perdoar o outro. A gente sabe que tem esse movimento, mas a gente não sabe que é necessário a gente aprender a fazer isso, mas a gente não sabe ainda como fazer de fato, né? E às vezes a gente justifica assim, não, eu sei que talvez venha de uma outra vida ali, que eu tive problema, mas em termos de sentimento, no fundo, a gente ainda tem alguma amarra, né? E o quanto que isso pode nos colocar nesse lugar também, né? De ficar ali paralisado por diversos outros movimentos por conta desse sentimento que te aprisiona a esse passado. Então, seja nesse processo nosso como encarnados, como desencarnados, pode acontecer a mesma coisa, que é o caso que a gente vê dele. Então, nessa história, nesse capítulo específico, eu identifiquei esses dois pontos que eu acho muito importante a gente aprofundar e discorrer, é o que a ciência vem fazendo, junto com o movimento, né, da espiritualidade também, se estuda através da espiritualidade, está nos dando mais recursos, mas é algo que a gente ainda está construindo.
né? Acho que diversas ciências colaboram ali para a gente trabalhar e a espiritualidade muito mais, de conseguir trabalhar esse sentimento, mas é algo que ainda precisa ser mais, a gente colocar mais atenção para aprender. E entendendo que a reencarnação, ela é necessária, ela existe, e que ela, sem a reencarnação não haveria justiça, né? E essa justiça desse amor divino, de um amor de um pai que não quer punir um filho, ele só coloca o filho para num processo reeducativo, ele dá essa oportunidade, não como punição, fica muito claro mais uma vez através da história do avô do André Luiz. Então, basicamente é isso. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, se vocês querem aprofundar daí Eu achei algum ponto que eu interessante, falei. eu achei interessante nesse capítulo, duas coisas assim me chamaram assim, a atenção, né? Como nesse livro todo, a questão da misericórdia divina, né? Que o amparo, ele nunca nos falta, né? As pessoas que às vezes têm a sensação de desamparo, de abandono, está mais relacionado a elas estarem fechadas para essa ajuda do que propriamente da ajuda, né? A gente está sempre tendo assistência, amparo, né? Do mais alto, né? Dos benfeitores espirituais, estão sempre ali prontos a nos assistir, né? Então, às vezes, essa sensação de desamparo, de abandono, ela vem mais exatamente de nós nos mantermos assim fechados para a assistência que realmente nunca nos falta, né? Então, essa é uma questão que nesse livro mostra isso, né, em Tempo todos os todo. capítulos, né? Outra Uhum. questão interessante que você falou a respeito da importância da reencarnação. A gente sabe que a reencarnação, que a experiência na matéria, ela é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, né? A experiência, a vivenciação na matéria, né? Mas aí um aspecto, acho que eu achei interessante, do processo da reencarnação como um processo terapêutico mesmo, né? No caso dele, né? Da própria doença mental dele. E a gente vê isso em outros casos, né? Doenças perispirituais causadas por deformidades, doenças perispirituais causadas por viciações, né? Ou às vezes o suicídio, né? A pessoa se suicida, dá um tiro na cabeça, no coração, reencarna com uma série de problemas, às vezes que aquilo neurológicos, cardiológicos, consequentes daquele ato. E o processo de reencarnação, ele é importante para tratar aquelas deformidades perispirituais, aquelas alterações no perispírito que as pessoas trazem, né? Como se fosse a matéria, um próprio mata-borrão, né? Que aquelas alterações perispirituais vão se tratar ali, né? Então, a gente sabe que, às vezes, espíritos, como a gente estudou no Evolução em Dois Mundos, sobre os ovoides, né? Então, a gente sabe que só no plano espiritual eles não conseguem ser tratados, né? Eles têm ali uma primeira assistência, um primeiro tratamento, mas a reencarnação é fundamental para a própria reestruturação do perispírito desses espíritos, né? Que está totalmente deformado. Então, são aquelas reencarnações muito dolorosas, né? Com deformidades importantes, mas aquilo é a cura do perispírito do espírito. Então, eu achei interessante esse aspecto da, da reencarnação como um processo terapêutico mesmo, né? Me chamou bastante atenção em relação a isso, né? Esses foram os dois pontos que eu achei mais interessante nesse capítulo aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite a todos. A Flaviana pontuou muito bem, né? As coisas importantes desse capítulo. E, e a gente vê, né, uma reencarnação, que a Newton falou, essa reencarnação reparadora, né? E que foi feita assim de maneira até bem rápida, né, Flaviana? Como que eles conseguiram organizar tudo? Mas a gente observa que não tem erro, né? Não tem local errado, não tem familiar errado, como tudo é planejado, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso, né?
Então, a gente está sempre ligado, né, nessas conexões de resgate, de reparação. Outra coisa que me chama bastante atenção foi na atitude da Cipriana. Porque quando ela vem conversar com a Ismênia, ela fala assim, olha, eu vou te ajudar, né? A gente vai te ajudar, mas você também vai nos ajudar. Então, não é uma mão lava a outra que a gente diria aqui, não. Mas é uma cooperação mútua que existe, né? Então, a gente perceber que a gente também é ajudado, mas a gente também faz parte do processo, a gente também está ajudando ao próximo, né? Então, isso também é um ponto que eu achei bem interessante, a gente perceber isso. E a outra é a pessoa da Ismênia, né? Porque a elevação espiritual que ela tem, né? Quer dizer, no primeiro momento, quando a Cipriana aparece para ela, essa postura de humildade que ela teve. Depois ela é levada até o Cláudio, né? No primeiro momento ela se desestabiliza, a Cipriana ajuda, mas ela logo se recompõe e a frase dela é do Cláudio, né? O que te aconteceu? Né? Ela não entra no embate com ele, ela não questiona ele, ela não culpa ele, né? Ela, naquele primeiro momento, ela já perdoa, né? Porque quem fala isso, né? O que te aconteceu? Ela já está perdoando, né? E depois uma frase que ela fala muito bonita, assim, que ela diz assim, se puder contribuir com o Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. Então, essa percepção que ela tem, né? E quando a gente auxilia o outro, a primeira pessoa a ser auxiliada somos nós mesmos, né? Então, você vê que esse espírito aí da Ismênia é um espírito já com uma elevação espiritual muito, muito grande, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ô, Cláudio, isso que você comentou sobre a elevação, tem uma parte que eu não sei se eu até frisei, que ele fala muito dessa condição, né, da mulher, quando vem encarnada a mulher, A quando maternidade, da né? maternidade, quanto que Isso. mobiliza mais essa energia, né? Porque Uhum. se pegar algumas outras histórias, as mulheres têm essa característica diante de uma situação, né, que eles É. fazem todo esse trabalho. E essa questão mesmo, né, da gente entender que não é só receber, é Uhum. receber e dar, receber e dar. A gente está É. nesse lugar o tempo todo, né? De fato, bem colocado. E da culpa, né, Flaviana? Você tocou aí num que é muito interessante, né? Assim, o sentimento de culpa, ele é um sentimento que cristaliza a pessoa, né? A pessoa fica parada naquilo, né? Então, se ela parasse no tempo, ela se cristaliza naquilo, não consegue andar para frente, não consegue caminhar, né? Ela Então, fica numa ruminação mental, então ela não vê possibilidade. Ou ela vai entrar no processo de se punir, autopunir, e, né? Ou ela vai entrar ali num processo de, sei lá, uma vítima, não tem que fazer. Aí eu tenho que esperar alguém vir me salvar, né? Então é Uhum. difícil fazer um movimento mais consciente, né? Então, talvez ali no caso, talvez não, no caso ali, daí a hora que ele abre para o arrependimento, eles conseguem entrar com uma força maior de ajuda, né? Uhum. E depois ele vai aprender a lidar com todos os sentimentos. Mas sim, cristaliza demais, né? E eu vejo a questão do tempo, a gente fica muito tempo ali, naquele lugar. e essa questão do tempo também, assim, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade a respeito disso, né? A questão do tempo, a gente fala, o tempo no plano espiritual e o tempo e aqui na Terra, né? A gente sabe pela física que o tempo é relativo, né? A gente sabe que de acordo, por exemplo, com a velocidade, se você está viajando na velocidade da luz, o tempo para aquela pessoa é diferente do que aquela pessoa que está, né, aqui, vamos dizer, parada, né? De acordo com você está submetido a determinados campos gravitacionais, né? Por exemplo, um buraco negro, a gente sabe que o tempo dentro do buraco negro é diferente do tempo daquilo que está fora do buraco negro, né? Aquele filme Interestelar, não sei se vocês assistiram, ele mostra bem isso. E é uma obra de ficção, mas aquele filme ele está todo embasado dentro cientificamente nas questões da física que ali são tratadas, né? Então, às vezes a gente fala assim, o espírito ficou 200 anos no umbral e tal.
Mas assim, será que para a gente e para aquele espírito o tempo é o mesmo? Né? Essa questão eu acho interessante. Eu acho que, eu não sei onde eu vi, mas acho que foi no livro dos Espíritos mesmo. Acho que a questão é a sensação, né? Porque ele fala ali, o avô dele até coloca, né? Eu estou muito tempo tentando sair daqui e não consigo. Então, assim, para a gente parece, né, nesse olhar, nesse raciocínio, de fato, segundos, né? Não tem esse tempo como nós pensamos materialmente. Mas eu me coloco no lugar de quem está sentindo, até para a gente pensar nas próprias questões. Às vezes você perde muito tempo com uma coisa que é pequena e você sofre, você fica ali sentindo um tempão. E aí tem gente, a gente está falando de uma vida toda, uma encarnação inteira. Você fica chateado ali com a mãe, com o pai, sei lá. Você passa uma vida sem a sua encarnação, essa encarnação inteira, sem falar com eles, né? E sentindo, porque você está sofrendo ali com aquele sentimento, né? De culpa e tudo mais. Então, eu penso nessa, coloquei tempo nessa questão Para do, quem está para quem sentindo está dor, sentindo, para quem está parece sentindo dor, um longo, minuto parece uma hora, né? parece eterno, né? André, Flávio, quer comentar alguma coisa? Boa noite, todo mundo. Esse capítulo aí mostra pra gente, né, o nível evolutivo que ainda nos encontramos, né? Nossos laços ainda são muito ligados a dívidas, né? Então, são endividamentos que a gente vai construindo e que, obviamente, a gente tem que depois reparar. E a gente observa que mostra bem pra gente, das obras de André Luiz, que a gente sempre reencarna no meio daqueles que a gente viveu em outras vidas. Às vezes mudando apenas a posição do parentesco. Uma hora você foi parceiro, esposa, marido, outra hora você vem como filho, né, como irmão, e na realidade, sempre com a misericórdia, de a gente ter a oportunidade de reparar os males que causamos, cortar as algemas do ódio, né, criar os laços de amor. É exatamente o que mostra aí, né? Então ninguém está no lugar errado, né? A gente está onde tem que estar, no mundo que precisamos estar, na família que precisamos, que merecemos, no meio entre os colegas também, né? Muitas vezes nem sempre ligados por dívidas, né? Mas às vezes já ligados por afetividade, tá? E vai sendo construído no decorrer do tempo, esse tempo aí que a gente ainda não entende muito bem. A gente sabe que é um tempo um pouco diferente do que a gente imagina aqui na vida material. Mas é a misericórdia divina e mostra pra gente os objetivos de nossas reencarnações, né? Ainda no mundo inferior. Ainda no mundo inferior. Por isso que as relações familiares são sempre difíceis, né? De uma maneira geral. Claro, com poucas exceções, as famílias são muito problemáticas, de uma maneira geral. E o Espiritismo nos mostra os porquês. E os paraquês, né? É isso aí. Muito boa a explanação aí. Acho que foi bem desenvolvido o capítulo, né? Aprofundado. E estamos quase encerrando o livro, né? Acho que só falta um, né? É só o 20. A gente vai sempre construindo os nossos laços, né, André, de, de dor ou de amor, né? A gente está sempre. A gente tem as dificuldades, mas a gente constrói também muitas amizades, né? A gente vai construindo muitos laços de companheirismo, de amizade, de fraternidade, né, entre nós, né? Por exemplo, a gente mesmo aqui, né? A gente está fazendo isso, procurando, né? Está desenvolvendo laços de amizade, de companheirismo, né? A gente tem o nosso lado negativo, né? Que a gente às vezes vem resgatar, mas também a gente está sempre construindo coisas boas, né? Sim, a gente vê que a gente às vezes, né, não foca no lado bom das coisas, né? Mas a gente tem um mundo que tem um ciclo de amizades, a gente tem familiares que a gente gosta muito, a gente se dá bem, a gente tem afetividade, colegas, amigos, né? E eu acho que isso vai sendo progressivamente melhorado à medida que a gente vai evoluindo, né?
Essa é a tendência, né? É a lei do progresso. E aí vão melhorando as relações, famílias mais em paz, mais harmoniosas, e o amor vai preponderando, né? Acho que essa é a nossa caminhada, que é ascendente, né? Que é ascendente. Ontem eu recebi um vídeo que eu achei muito interessante, até botei no nosso grupo lá, daquela música What a Wonderful World, né? Aí acho que é o Nat King Cole, né, que canta. Ele, antes de cantar a música, né, ele faz um preâmbulozinho, né, dizendo assim, me perguntam, você canta essa música, What a Wonderful, né, como o mundo é maravilhoso e tal, mas e a fome, né, e as guerras e tal, né? Ele fala assim: a gente tem muito a aprender, né? Agora, se a gente olhar para o mundo, tem muito mais coisas belas, né? Muito mais coisas bonitas, coisas para se agradecer do que coisas ruins. É que nem a nossa vida, né? A gente tem muito mais a agradecer do que a se queixar, né? Então, assim, é que a gente tem uma tendência a olhar sempre o lado negativo das coisas, né? A gente, até pela nossa condição inferior, né? A gente nunca vê tanta beleza, tanta harmonia, tanta coisa boa que está cercando a gente o tempo inteiro, né? O mundo mesmo, né? Quão bonito é o nosso planeta, né? Quanta coisa boa, quanta beleza tem, né? Apesar de ter essas coisas que são frutos de nós mesmos, né? As imperfeições, é como ele disse. Se a gente aprender a amar, essas situações todas vão se resolver por si próprias, né? Mas é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? A gente pode ir encerrando então. E daqui a 2 semanas a gente vai para o último capítulo, né? O último capítulo, capítulo 20, é no lar de Cipriana. Aí a gente estava conversando até na reunião que a gente teve, a gente está pensando o próximo livro de André Luiz ser o Libertação, né? Para a gente fazer o estudo. Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Alguém quer fazer? Cláudio, Flávio, André? O Flávio está aí? Está quietinho aí? Ou... Flávio está quietinho aí. Tô aqui, mas o outro estudo foi eu que fiz a prece, aí não vi a Então Cláudia. faz aí, o André fez, Eu faço, eu faço, eu a faço. Cláudia faz aí. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai amoroso, a Jesus, Mestre querido, a doutor Bezerra de Menezes, sua família de médicos, que são patrono dessa AME, nossa querida doutora Marlene Nobre, que sempre nos inspira dentro do ideal médico espírita, para agradecermos, Senhor, a oportunidade que tivemos aqui essa noite, de estarmos juntos, estudando, aprendendo, refletindo, e que possamos levar, Senhor, todas as reflexões para o nosso dia a dia, para nossas relações com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, para a nossa vida, para que possamos fazer um caminhar mais consciente, rumo ao bem que o Mestre Jesus nos mostrou o caminho. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guarde. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Então, a gente dá o segmento daqui a 2 semanas, hoje é dia 10, dia 24, né? Dia 24 a gente vai ter o, o último capítulo no Lar de Cipriano. Lembrando que no final do mês de julho a gente vai ter o nosso Homem Vale Convida, né? Com o doutor Mário Borba, que vai falar sobre enfermidade moral para a gente e doença física, né? Então, a gente encerra hoje e dá seguimento aqui daqui a 2 semanas. Então, um abraço a todos e os nossos capítulos estão lá no YouTube para os anteriores, para quem tiver interesse de acompanhar, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite.